Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que retomamos o contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos estudar livremente a Bíblia, gastando um tempo diário para conhecermos mais a sua Palavra e o Deus da Palavra. Por isso, quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa, como você sabe, é estudar toda a Bíblia, aplicando-a às nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que nos têm escrito, compartilhando sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. Hoje, por exemplo, registramos a carta que vem da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras: tenho acompanhado o programa Através da Bíblia e tenho sido edificado juntamente com a minha família. Como é importante ter um programa como esse em que toda a família pode ser edificada. Gosto tanto que divulgo a todos os meus amigos e conhecidos. Louvo a Deus pela vida do pastor e oro para que o Senhor continue a usá-lo como instrumento escolhido em suas mãos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e nos alegra muito a prática de ouvirmos que temos uma família reunida em torno do estudo da Palavra de Deus. Continue assim. Certamente essa é a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos, para as futuras gerações. Queria aproveitar a oportunidade para convidá-lo, bem como a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, a elevar as nossas orações ao Senhor Deus. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade de diariamente abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que essa prática de estudarmos a Tua Palavra em família seja preservada por nós, para que outras gerações também possam desfrutar dessa gostosa comunhão contigo. Pai, pedimos também que nos oriente no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, estamos iniciando mais um estudo em Gênesis, analisando e conhecendo melhor a vida de Abrão. No último programa, você deve se lembrar, nós conversamos sobre o episódio que envolveu Sarai e Agar. Isso estava registrado no capítulo 16. Você se lembra que dissemos que Paulo usa aquela ilustração, aquela situação para ilustrar a nossa vida espiritual. Paulo nos ensina a respeito das duas alianças, da lei e da graça. Ele faz uma alegoria em que Agar representa a antiga aliança, a aliança da lei, e Sara representa a nova aliança, a aliança da graça. Sara representa aqui a graça por ser a legítima esposa de Abrão. Ela era livre e não era escrava. Agar apontava para a lei que foi dada no Sinai após os judeus terem saído do Egito. Os judeus se tornaram servos da lei e tinham de viver debaixo dela. Mas Sara representava a graça que nos veio por meio de Jesus Cristo. Nessa aplicação, Paulo fala que não estamos debaixo da lei, mas sim estamos sob a graça. Portanto, é assim que devemos andar, baseados na graça do Senhor Jesus. Como você tem desenvolvido a sua vida cristã? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder a cada momento. Estamos preocupados em cumprir toda a lei? Ou nós temos nos apropriado, você tem se apropriado da graça e tem experimentado a misericórdia divina? Querido amigo, ao estudarmos a vida de Abraão, notamos que entre acertos e erros, entre momentos de falha e momentos de vitória, ele foi crescendo no conhecimento de Deus e confiando cada vez mais no Senhor. Alguns estudiosos
tem visto que nesse processo de Deus fazer dele um homem de fé, um homem exemplar para os crentes, Abrão foi submetido a 7 testes. Vamos então enumerá-los. O primeiro teste foi o da chamada para sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que nem ele sabia onde chegaria. Ele foi chamado para seguir a Deus, sem saber qual era o futuro que lhe reservava o próprio Senhor Deus. O segundo teste ocorreu quando houve uma grande fome na terra de Canaã e Abrão foi para o Egito. O terceiro teste foi quando Abrão e Ló constataram que as suas posses eram tantas que não podiam mais ficar juntos. E Abrão deixou que Ló escolhesse em primeiro lugar para onde ele queria ir. Nesse quarto teste nós vemos Abrão recusar o oferecimento de riquezas que o rei Birza de Sodoma lhe ofereceu como gratidão pela terra que ele enfrentara para livrar a Ló, o seu sobrinho, e libertando também como consequência o rei de Sodoma. O quinto teste acontece através de um plano elaborado por Sarai, para que, através de Agar, Abrão fizesse surgir a sua descendência. O sexto teste ocorre no capítulo 18, quando Abrão intercede para que não haja a destruição de Sodoma e Gomorra. E, por fim, o sétimo e o mais delicado teste vai ocorrer no capítulo 22, quando Deus pede que Abrão lhe entregue em sacrifício Isaque. É isso mesmo, o filho da promessa. Você percebe como Deus trabalha com seus filhos? Das mais variadas maneiras, Deus vai moldando o nosso caráter à semelhança do caráter perfeito, do caráter de Cristo, do caráter maduro do Senhor Jesus Cristo. Foi esse o processo que vimos na vida de Abrão. Por isso podemos estar seguros que Deus tem também esse mesmo método para ir forjando em nossas vidas a vida de Jesus, para que dela redunde a glória de Deus. Agora vamos para o texto sagrado do capítulo 17. Alguns estudiosos consideram esse um capítulo dos mais importantes, talvez de toda a Bíblia, se não, pelo menos, do livro de Gênesis ou do Antigo Testamento. Por quê? Ora, porque aqui temos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. O primeiro nome, Abrão, quer dizer grande pai. Porém, o segundo nome, Abraão, quer dizer pai de multidões. Aqui também Deus se revela a Abraão com outro nome, que é El Shaddai, que quer dizer, eu sou o Deus Altíssimo. Aqui Deus diz a Abraão que o seu filho Ismael não seria o seu herdeiro. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa seria o filho da sua esposa legítima. Deus diz também a Abraão que a sua descendência seria grandemente numerosa e que a sua aliança firmada com ele seria perpétua. Portanto, nesse capítulo vamos encontrar Deus reafirmando a sua palavra a Abraão. E essa palavra agora, nesse capítulo, se completa porque no capítulo 15 aprendemos que nada foi pedido a Abrão, senão que cresce e que confiasse. Mas nesse capítulo 17 surgem algumas implicações em profundidade e extensão. Veja só, em profundidade nós temos essa implicação, porque a crença, a confiança, deveria ser demonstrada em total dedicação, como se exige no versículo número 1. Diz assim o texto, anda na minha presença e ser perfeito. Mas também essa implicação, ela pode ser vista na sua extensão, pois todos os envolvidos deveriam ser o quê? Selados, um por um, nas futuras gerações, como o versículo 10 revela. Esta é a minha aliança. Todo macho entre vós será circuncidado. Portanto, nesses capítulos, percebemos a participação pessoal e a participação coletiva. Percebemos a fé interior e aquele selo que era externo, que era demonstrável.
Percebemos a justiça imputada pela graça e a devoção demonstrada pela obediência. Na verdade, se nós formos analisar, essas são lições maravilhosas. A justiça imputada pela graça e a devoção demonstrada pela obediência. Mas vamos ler agora os primeiros versículos do capítulo, que dizem assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Já se tinham passado 24 anos desde que Deus tinha chamado Abrão para andar com ele e lhe prometera: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Isso nós vemos lá em Gênesis 12, versículo 2. Porém, até agora, aquela promessa ainda não tinha sido cumprida. Já se tinham passado 13 anos desde o nascimento de Ismael, conforme Gênesis 16, mas ele não era o filho da promessa. Mas o verso continua e registra que Deus lhe aparece e lhe revela o seu outro nome, isso é, El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, El Shaddai aparece também novamente em 28:3, 35:11, 43:14, 48:3, 49:25 e Êxodo 6:3. Eu vou repetir rapidamente para que você possa anotar. A palavra El Shaddai, que significa Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aparece também em Gênesis 28:3, 35:11, 43:14, 48:3, 49:25 e Êxodo 6:3. Sempre essa palavra é usada em conexão à promessa da descendência. Esse era o primitivo nome de Deus, cujo significado pode ser Deus do monte ou Deus da montanha, lembrando o Salmo 121, que destaca o domínio universal de Deus, Deus como sendo o único suficiente. Mas ainda o texto continua e diz: anda na minha presença e sê perfeita. Na verdade, querido amigo, é isso que Deus requer de todos nós. Depois da tentativa desastrada de Abraão e Sarai para obter a descendência prometida através de Agar, Deus interveio e de um modo muito claro disse a Abraão o seguinte: anda segundo a minha vontade, ande comigo, seja íntegro, tenha um coração confiante e seja maduro. Deus deixou claro a Abraão que só cumpriria os benefícios prometidos na aliança se ele fosse um servo fiel e obediente. Sua fé deveria ser demonstrada pela obediência que vem pela fé. E a frase do versículo 2 confirma aquilo que Deus já tinha dito a Abraão. Fala da aliança e fala da grande descendência que seria multiplicada tal qual as estrelas que não podem ser contadas. Mas o texto prossegue no versículo 3, quando Abraão se prostra e se curva diante da presença sublime, da presença poderosa de Deus, ele demonstra que reconhece a sua condição de servo diante do Senhor. Até que mais tarde, depois de caminhar e conhecer mais, ele se tornaria um amigo de Deus. Ao estabelecer então a aliança, Deus especifica claramente as obrigações das duas partes. E aí então, dos versículos 4 a 8, Deus declara a sua parte. E o texto diz assim: quanto a mim, isso é, quanto a Deus, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua,
para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das duas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Esse, na verdade, é um texto impressionante. Você percebe o que Deus está colocando como sua parte, como sua responsabilidade nessa aliança? Será que nós conseguimos perceber isso? Deixe-me alistá-la, essa parte de Deus, essas responsabilidades de Deus, eu queria alistá-la para você. São 7 itens. Primeiro, Deus estava estabelecendo a aliança entre ele e Abrão, uma aliança que Deus diz ser a minha aliança, porque era Deus que estava propondo esse relacionamento, e ainda mais essa aliança seria perpétua. Segundo, Deus faria Abrão ser pai de muitas nações. Terceiro, Deus mudaria o nome de Abrão para Abraão, para ficar de acordo com a sua descendência de muitas nações. Quarto lugar, Deus tornaria Abrão fecundo, isso é, com a possibilidade de ter mais filhos. Em quinto lugar, Deus faria com que reis descendessem de Abrão. Sexto lugar, Deus seria o Deus de Abrão e da sua descendência. E em sétimo lugar, uma das últimas, mas com certeza somente nessa lista, a última responsabilidade relacionada de Deus seria: Deus daria Canaã, a terra das peregrinações de Abraão, por possessão perpétua. Olha, essas palavras são maravilhosas, são palavras encorajadoras, são promessas maravilhosas. Por quê? Porque o nosso Deus é assim, o nosso Deus é maravilhoso, encorajador, que nos estimula a termos uma vida de confiança nele. Mas o texto continua ainda, e nos versículos 9 a 13, nós encontramos o outro lado da aliança, isso é, o lado de Abraão. Deus detalha claramente qual é o lado, quais são as responsabilidades de Abraão. E o texto diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em tua casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e também o comprado por dinheiro. A minha aliança estará em vossa carne e será aliança perpétua. Então, querido amigo, aqui também temos 7 elementos que Abraão deveria cumprir, seriam as suas responsabilidades, a sua parte na aliança que estava sendo estabelecido. Primeiro, Abraão, junto com sua descendência, deveriam guardar essa aliança. Segundo, Abraão deveria circuncidar todo macho da sua descendência. Terceiro, Abraão deveria considerar a circuncisão como um sinal da aliança. Em quarto lugar, Abraão deveria circuncidar todo macho logo aos 8 dias de idade, logo ao nascimento. Quinto, Abraão deveria circuncidar todo servo que tinha nascido nos seus domínios. Em sexto lugar, uma outra responsabilidade era que Abraão deveria circuncidar todo servo comprado, qualquer que fosse a sua origem. E, finalmente, em sétimo lugar, a sétima responsabilidade de Abraão ele deveria considerar essa aliança como um caráter, ou de caráter perpétuo. Essa aliança tinha esse caráter perpétuo. O parágrafo, então, termina mostrando a terrível consequência de uma possível quebra da aliança. O versículo 14 diz assim: O incircunciso, que não foi circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Por quê? Porque quebrou a minha aliança. Querido amigo, você conseguiu entender que Deus e Abraão estavam estabelecendo uma aliança perpétua? Isso é, uma aliança permanente?
Esse estabelecimento da aliança era algo muito sério. A possível quebra de uma aliança envolvia a morte. E como vimos anteriormente no capítulo 15, ao acertarem essa aliança, as partes faziam um juramento invocando a maldição sobre si mesmo. Num certo sentido, simbolicamente, Abraão estava dizendo o seguinte: se eu não for fiel, se eu não for leal na fé e na obediência ao Senhor, que a sua espada elimine a mim e a minha descendência, assim como cortei o meu prepúcio. Espiritualmente, a essência da aliança é como o aceito que os noivos dizem ao se casarem. E um outro fato importante que deve ser destacado é a abrangência da circuncisão, demonstrando o quê? Demonstrando que Deus nunca fez e nunca faz acepção de pessoas. Então, não só a descendência legítima poderia e deveria participar da aliança, isso é, deveria ser circuncidada, mas também os servos, quaisquer que fossem as suas origens, e como veremos depois em Êxodo 12:45, essa aliança com Deus também foi aberta para qualquer gentio que viesse a pertencer totalmente à comunidade de Israel. Por quê? Porque Deus é Deus de todos, a salvação divina é para todos. Esse é o nosso Deus gracioso e misericordioso para com todos. Mas, querido amigo, caminhando agora para o final do programa, temos que considerar os versos 15 a 22. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. E essa mudança de nome simbolizava uma nova situação em que ela, Sarai ou Sara, se encontrava por causa da promessa, pois ela seria a mãe de nações e de reis, cumprindo o propósito inicial do Senhor. Nesse episódio, quando Deus também se comprometeu com Sara, Abraão, ao ouvir de novo a promessa, ao prostrar-se diante do Senhor, ele riu e consigo mesmo questionou como se daria aquela concretização da promessa. O texto diz assim, o versículo 17 relata essas palavras: a um homem de 100 anos irá nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Querido amigo, o que nós temos nesse relato, o que nós temos nessas duas perguntas de Abraão? Não se espante não, mais uma vez nós vamos encontrar o quê? Uma demonstração de falta de fé, uma demonstração de dúvida diante da promessa do Senhor. E quando Abraão duvidou da promessa, sugerindo no versículo 18 que Deus abençoasse Ismael, dizendo o seguinte: tomara que viva Ismael diante de ti, Deus foi paciente com a incredulidade e prometeu cuidar de Ismael, e ele diz assim no versículo 20: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Ele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Você percebe, querido amigo, que o nosso Deus é um Deus paciente, amoroso e compreensivo? Paciente porque mesmo diante da sugestão imprópria de Abraão, querendo colocar Ismael, filho de uma atitude sem fé, como seu descendente, Deus lhe promete que vai abençoar esse filho originado da incredulidade. Mas Deus também é amoroso porque o próprio Deus abençoaria indiretamente Abraão, fazendo Ismael fecundo e multiplicando a sua semente. E Deus é compreensivo também porque entendeu a preocupação de Abraão com Ismael, que mesmo não sendo o filho da promessa, era o seu filho primogênito. Então Deus disse que faria Ismael gerar 12 príncipes, tornando-o uma grande nação, como de fato se cumpriu, conforme nós vamos ver depois em Gênesis 25, 12 a 16. Mas Deus, nos versículos 19 e 21, confirmou de modo muito claro para Abraão que a sua descendência seria através de Sara. Deu-lhe o nome do filho, ele se chamaria Isaque, que significa riso, e lhe afiançou que Isaque nasceria dentro de 1 ano. E assim, com essas palavras e promessas, a narrativa termina dizendo que Deus, terminando aquela conversa com Abraão, se recolheu, elevando-se às alturas. Querido amigo, que Deus bondoso, que Deus misericordioso é esse o nosso Deus. Podemos confiar nele.
E o texto termina nos versículos 23 a 27, dizendo que naquele mesmo dia, Abraão, como Deus tinha ordenado, ele com 99 anos, Ismael com 13 anos, foram todos circuncidados. Obediência rápida e completa da parte do patriarca. Chegamos ao final, então, desse programa e queremos agradecer a sua companhia conosco. Nós queremos encontrá-lo no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.